E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, como vocês viram, eu postei no meu story de ontem que eu assisti o filme Predestinado, né? Conta a história do José Arigó, médium, e do espírito do Dr. Fritz. O filme é bem interessante, mas eu não vou entrar em detalhes, porque a galera que reclama dos spoilers e tudo. Então, um comentário, na verdade, que eu quero fazer é a respeito da cirurgia espiritual, certo? E nós temos dois tipos de cirurgia espiritual. A cirurgia que ela é a nível perispiritual e a cirurgia que é a nível físico, certo? As cirurgias que o Dr. Fritz fazia eram dos dois tipos. Ele fazia cirurgia espiritual, né, de doenças que já se manifestavam no corpo físico, mas ele também fazia cirurgias espirituais que estavam ainda a nível do perispírito. E dentro desse processo, uma das coisas mais interessantes é que ele fazia cirurgias e que as pessoas não sentiam dor. Ele cortava, usava objetos que não estavam esterilizados e as pessoas não sentiam nada, certo? Isso acontece porque o perispírito do médium, né, que produz a questão do ectoplasma, é capaz de anular o processo de dor. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, ontem eu fui assistir o filme Predestinado, que conta a história do médium José Arigó e do Dr. Fritz, certo? E eles faziam cirurgia espiritual nas pessoas. É interessante, e eu não vou entrar no mérito do filme, né? Até para não dar spoilers, embora a história já seja super, hiper, mega conhecida. Mas o meu objetivo de falar aqui é sobre a questão da cirurgia espiritual, certo? Que é um fenômeno que é estudado ainda hoje, certo? No mundo todo, porque realmente é algo impressionante. Então, nós temos dois tipos de cirurgia espiritual. Nós temos a cirurgia que ela é feita no perispírito e a cirurgia que ela é feita no corpo físico. Dr. Fritz fazia os dois, certo? Então, nós temos doenças que o que acontece? Que elas ainda estão em nível do perispírito, não estão ainda presentes na carne, né, no corpo físico. E nós temos as doenças que já passaram do perispírito para o corpo físico, certo? Então, existem esses dois tipos de cirurgia que são feitos e é interessante porque ele fazia os dois tipos, ok? E é interessante que as pessoas relatam que não sentiam qualquer tipo de dor durante a cirurgia. Isso porque ele pegava o ectoplasma do médium, do Arigó, e aí fazia uma espécie de mistura com o fluido dos espíritos e conseguia anular a dor no corpo físico. Então, continuando, essa mistura de fluidos entre o fluido dos espíritos e o fluido do médium consegue, certo, anular o processo de dor no corpo físico em cirurgias espirituais, ok? Outra questão interessante também é que nós temos doenças que elas são curáveis e doenças que são não curáveis. As doenças tanto curáveis quanto não curáveis, muitas vezes elas têm a ver com a questão kármica, ou seja, um processo de vidas passadas. Mas existem doenças que a gente adquire aqui nesta vida e que elas também podem ser curáveis ou não curáveis, tá? No caso do Dr. Fritz, ele curava doenças que estavam prontas para serem curadas, certo? Mas há casos também em que ele não conseguiu curar pessoas porque a doença era kármica. E quando a doença é kármica, a pessoa precisa passar, certo? Então, assim, ela pode ter a doença amenizada, mas ela vai viver com a doença, passar pelo processo, exatamente para que aquilo ali possa ser resgatado, aquilo ali possa ser expiado e aquilo ali possa ser um processo de evolução para aquela alma, para aquele espírito. Então, as doenças, elas também, muitas estão a nível espiritual ainda e outras estão a nível físico, certo? Essa questão é bem interessante também. Então, nós temos doenças que estão a nível do perispírito e doenças que estão a nível do corpo físico, certo? Ou seja, as doenças que estão a nível do perispírito significa dizer que você tem um karma lá, mas ele ainda não se manifestou no corpo físico.
E nós temos as doenças que já estão manifestas, né? Já estão presentes no corpo físico, certo? E como eu disse, doenças que são curáveis e doenças que não são curáveis. As doenças que não são curáveis, elas têm a ver com questões kármicas, tá? Dependendo do ciclo, porque sim, um karma que vem em forma de doença, ele tem um ciclo. Você às vezes pode viver a doença, o ciclo da doença todo numa vida só, mas em alguns casos ela vem parcelada. A cada expiação, né, a cada encarnação, na verdade, a cada encarnação você tem aquela doença que precisa ser tratada, que precisa ser curada, certo? Então, tem gente que adoece numa só existência de determinada doença, quita o karma, pronto. Mas tem outras pessoas que elas vêm em ciclos da doença a cada encarnação. De qualquer forma, toda e qualquer doença é uma lei de ação e reação. Significa dizer que em algum momento nós desrespeitamos o nosso corpo espiritual ou o nosso corpo físico. Em algum momento, nossas atitudes se transformaram em energias densas que se condensaram em nosso perispírito. E a forma do perispírito expulsar essas doenças é mandando para o corpo físico.